Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 11. Bons estudos! Hoje a gente vai falar de revolução, mas calma, não é esse tipo de revolução que você está pensando. Nessa revolução não tem armas, não tem tanques, não tem povo na rua, nada disso. A revolução que a gente vai falar hoje é feita de chips, bytes, telas, teclados e processadores. É a revolução da informática. E aí, companheiro, vamos à luta? A nossa teleaula de automação de hoje vai mostrar como foi a evolução dessa revolução. Quer dizer, como é que os computadores evoluíram tanto para a informática poder penetrar em quase todos os tipos de serviços. Hoje em dia, a gente tem acesso a uma quantidade estonteante de informação. E você sabe, o computador tem tudo a ver com isso, porque ele é um dos principais instrumentos da informação. Agora, você sabe como isso tudo aconteceu? Você sabe como essa revolução começou? Começou. E foi nos anos 50, junto com o rock and roll. Como é que é? A revolução dos computadores, mano, começou nos anos 50 junto com o rock and roll. As duas revoluções começaram juntas. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Em 1950 já existia um computador, o ENIAC. Ele ocupava uma sala toda e custava $500 mil. Mas é claro que do ENIAC em diante começam a aparecer computadores menores, pelo menos um pouco mais baratos, né? Todos eles eram produzidos pela mesma indústria. Confira no nosso arquivo. O primeiro computador comercial foi o IBM 650. Depois dele, veio o modelo 1401, que ampliou a presença do computador nas grandes corporações. E a partir desse modelo, foi desenvolvida uma família de computadores comerciais, a linha 360. Com ela, começa a terceira geração de computadores. E com a terceira geração de computadores, surge um novo conceito na história, o CI, Circuito Integrado. É isso mesmo, professor Ferrari? É isso mesmo. A segunda geração, ela trabalhava com componentes discretos, os transistores soldados em placas de circuito impresso. A partir daí, a terceira geração fez uma integração desses componentes em um componente só, que é o circuito integrado. E é claro que o circuito integrado representa apenas mais um passo na evolução dos computadores, porque evolução, na história da informática, é quase uma rotina. Não é maravilhoso? Uma indústria onde a evolução é rotina. Como é rotina você cortar o meu som, né? Bem, o som ele estava vindo de uma placa de circuito impresso, como essa, tá? Que ela reproduz o som do CD. Agora, o CD a gente coloca aqui no drive do CD, tá vendo? Muito bem, mas a miniaturização do computador só aconteceu quando eles começaram a colocar tudo numa placa só. Quando todos os dispositivos necessários foram colocados numa single board, compreende? Single board, parece conversa de surfista, né? Mas não é não. Não. É que em inglês, single em inglês é única, board é placa, então quer dizer placa única. Tá dando para perceber que em computação tem muitos termos em inglês, né? Mas é bom você já ir se acostumando, porque é assim mesmo. Por exemplo, aqui nós usamos esse desktop, que é perfeito. Temos também o laptop, que dá conta do recado, até o palm top, que dá para fazer muita coisa. Não disse. Desktop, laptop e palm top. Você vai conhecer cada um deles agora. Esse aqui é o desktop, que vai sobre as mesas nos escritórios. Conforme a capacidade, o processador do desktop pode ficar embaixo do monitor ou independente dele. Já esse outro aqui é o laptop. Ele é bem menor e tem o teclado e o monitor embutidos no mesmo corpo. Tem ainda esse outro aqui, olha, bem menor, o palm top, que cabe na palma da mão. Agora, você sabe qual foi a grande revolução dentro da evolução dos computadores? Foi quando eles começaram a se comunicar em rede. Está por dentro?
Através das redes, vários computadores podem acessar um mesmo banco de dados e podem se comunicar entre si. As redes podem ser num mesmo escritório, podem ser nos diferentes pontos de uma organização, em diferentes locais, estados ou países. Ou podem ser redes mundiais, de conexão ilimitada, como é o caso da internet. Toda a comunicação entre computadores é feita através de linhas telefônicas ou de sinais via satélite. Mas além de se comunicarem entre si, os microcomputadores se comunicam também com os seus periféricos. Basicamente, existem dois tipos de periféricos. Os de armazenamento de dados, como por exemplo essa unidade de CD-ROM, e os de entrada e saída, como por exemplo esse modem. Mas calma aí que você já vai entender direitinho essa história de periféricos. Vamos começar com os de armazenamento de dados. Os periféricos de armazenamento de dados são unidades de memória secundária. Para você ter uma ideia do que é uma unidade de memória secundária. Você lembra dos cartões perfurados lá da pré-história do computador? Pois é, a combinação dos furos desses cartões é que armazenava a informação. Era um tipo de memória secundária que ficava à disposição do usuário do computador. Agora é claro que o uso desses cartões era bem pouco prático, né? Por isso, mais tarde, eles foram substituídos por fitas magnéticas. Confira no arquivo. Com as fitas magnéticas, os programas e as informações ficavam armazenadas em sinais. Do mesmo jeito que a gente grava músicas em fita até hoje. Mais tarde, para deixar o armazenamento mais prático, foi desenvolvido o disco magnético. Conhece? Conhece isso aqui? Isso aqui é um disco magnético. Ele substitui a fita no armazenamento da informação. E dos programas também, né, mano? Certo. Agora, o importante é que para você localizar a informação aqui dentro ficou muito mais ágil. Você não precisa mais ficar rodando para procurar a informação, que nem em fitas cassetes, por exemplo. Porque, na verdade, a leitura do disco não é feita apenas por um, mas por vários cabeçotes, que nós chamamos de cabeças. É isso mesmo. Como vocês podem observar, o Tom 4 é uma cabeça. Obrigado. Mas você poderia rapidamente explicar quais são os tipos de discos magnéticos? Posso. Os discos magnéticos são classificados em dois grupos de acordo com a sua dimensão e a sua capacidade de armazenamento. Mas quais são esses grupos? Os grupos são os discos rígidos, como esse Winchester, e os discos flexíveis, como esse disquete. E eles são encontrados em várias versões. Você vai conferir agora como é que os discos rígidos e flexíveis variam em dimensão e capacidade. Quanto à dimensão, os discos flexíveis variam entre 5 1/4 de polegadas e 3 polegadas e meia. Já os discos rígidos podem ser do tipo full, que são maiores, ou do tipo slim, que são menores. Quanto à capacidade, os discos flexíveis de 5 1/4 são de 360 KB e 1,2 MB, enquanto os de 3,5 são de 720 KB, 1,44 MB e 100 MB. Já os discos rígidos podem variar de dezenas de megabytes a dezenas de gigabytes de capacidade. Mas capacidade de armazenamento mesmo é a do CD-ROM. É esse disco que você já deve ter ouvido falar, não é? O CD-ROM é um dispositivo de memória secundária que, além da maior capacidade, tem maior velocidade de resposta na disponibilização de programas e informações. Bom, deu para você ter uma ideia dos dispositivos periféricos de armazenamento de dados. Vamos ver então os outros periféricos que estão faltando, os de entrada e saída. O primeiro dispositivo de entrada e saída que você aprende é esse aqui, o monitor de vídeo. Assim como na sua TV, o monitor pode ser monocromático ou colorido. Ah, mas ele pode variar muito de resolução. O que o mano quer dizer é que o monitor pode ser mais ou menos preciso na apresentação das imagens, compreende? Compreendo. Não estou falando com você, estou falando com o pessoal que está assistindo, presta atenção. As telas dos monitores variam muito conforme o padrão de sincronismo, número de cores e outras coisinhas mais. Existem telas do tipo EGA, CGA, VGA e Super VGA. Cada uma com um padrão diferente de resolução, sincronismo e cores. Um outro periférico de entrada e saída bastante importante é a impressora. Bom, como você está vendo, aqui tem vários tipos de impressoras. A impressora matricial, a jato de tinta e a impressora a laser, que é a que oferece maior qualidade. E ainda tem mais uma série de periféricos de entrada e saída,
como secretária eletrônica, fax, gravadores. Todos são acessórios que aumentam tremendamente o potencial de comunicação do computador. Nas indústrias e nas grandes empresas, o uso do microcomputador varia muito. Aqui nesse jornal, por exemplo, o micro de cada jornalista está ligado a um computador central, que a gente chama de servidor de rede. Quer saber como ele funciona? O servidor de rede tem uma infinidade de informações armazenadas na sua memória. E essas informações podem ser acessadas por cada micro ligado a ele. E tudo ao mesmo tempo. E nas indústrias, o uso do computador é bem diferente do que nos escritórios. Mas isso fica para a próxima teleaula. Por enquanto, você revisa tudo que aprendeu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente viu como foi a evolução dos computadores. Você viu como surgiu o conceito de compatibilidade entre os equipamentos. Conheceu os principais tipos de microcomputadores. Viu como eles operam em rede e teve uma boa ideia dos periféricos do micro, conferindo quais são os principais periféricos de armazenamento de dados e de entrada e saída. Olha, só tem uma saída para quem quer aprender mais sobre microcomputadores. É pegar o livro, estudar bem a aula, fazendo todos os exercícios. É isso aí. Eu garanto que vai ser o maior barato. Agora eu tenho uma surpresa para o meu amigo Torquato. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.